Cumprimento a toda a nossa comunidade de Ovelha Negra que está nos assistindo nesse momento. Quero cumprimentar os vereadores, quem está nos assistindo aqui na casa. E, de imediato, já peço para a secretária que faça a verificação de quórum. Vereador Luiz Gustavo. Presente. Vereador Luciane. Presente. Vereador Jorge. Presente. Vereador Josias. Presente. Vereador Diego. Presente. Vereador Hugo. Presente. Vereador Dalvir. Presente. Vereador Volney. Presente. Vereadora Fernanda. Há quórum, senhor presidente. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sessão dessa quinta-feira. Já de imediato eu quero transformar essa sessão em sessão especial, né? Nessa tarde nós, como de costume, nós temos todas as quintas temos um secretário para ouvir. Me perdoa, secretário, que nós temos que fazer a leitura da ata, né? Tava me esquecendo da ata, né? Então vamos primeiro fazer o procedimento da sessão da ata anterior. Peço ao secretário que faça a leitura. Aos 26 dias do mês de março do ano de 2026, precisamente às 15h15, na sede Pedro Rabione Sacco, do Salão Plenário Capitão Hugo Canto, da Câmara Municipal de Vereadores de Ovelha Negra, o senhor presidente vereador Volney Domingo Manfron, após verificar a existência do número legal, invocando a proteção de Deus, deu por abertos trabalhos que foram secretariados pela vereadora Fernanda Hartwig Bayer, primeira secretária. Estavam presentes os seguintes vereadores: pelo PT, Dalvir Zorzi e Hugo Trench Garcia Teixeira; pelo progressista, Diego Garcia Rodrigues e Luiz Gustavo Nunes Dias; pelo PDT, Jorge Antônio Moreira Coelho; pelo PSB, Josias dos Santos Vidarte; e pelo PL, Luciane Fernando Bandeira Piegas. Lida a ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada. Ainda no pequeno expediente, no expediente interno, nas indicações, foram lidos os expedientes protocolados sob os números 124 de 2026, de autoria dos vereadores Jorge Antônio Moreira Coelho, Diego Garcia Rodrigues e Luiz Gustavo Nunes Dias; 125 de 2026, de autoria do vereador Luiz Gustavo Nunes Dias; 126, 127, 128 de 2026, de autoria do vereador Diego Garcia Rodrigues; 129 e 130 de 2026, de autoria do vereador Jorge Antônio Moreira Coelho; e 131, 132, 133, 134 e 135 de 2026, de autoria da vereadora Luciane Fernando Bandeira Piegas. Em seguida, no despacho das comissões técnicas foram lidos os seguintes projetos. Projeto de Lei Municipal número 014 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a garantir o transporte dos estudantes de Ovelha Negra até a cidade de Bagé e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 15 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar auxiliares da saúde bucal para a Secretaria de Saúde. O Projeto de Lei Municipal 016 de 2026, que institui o Plano Municipal de Cultura do município de Ovelha Negra e da outras providências. Finalizando o pequeno expediente. O senhor presidente deu por aberto o grande expediente, onde fizeram uso da tribuna os vereadores Diego Garcia Rodrigues, Jorge Antônio Moreira Coelho, Luciane Fernandes Bandeira Piegas e Luiz Gustavo Nunes Dias. Em seguida, os vereadores decidiram por suprimir o período de intervalo, dando prosseguimento imediato à sessão. Logo após, o senhor presidente fez novamente a verificação de quórum e, diante da existência do número legal, deu por aberta a ordem do dia, onde, na votação de requerimentos, foram aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos. Número 136 de 2026, de autoria do vereador Dalvir Zorzi, que solicita licença para ausentar-se no município no dia 26 de março do corrente para participar de reunião no INCRA, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diária com uso do veículo próprio. Requerimento número 137, de 2026, de autoria da vereadora Luciane Fernandes Bandeira Piegas, que solicita licença para ausentar-se no município no dia 27 de março do corrente, para participar do encontro regional Entre Elas, CIDEJA, na cidade de Candiota. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diária e com o fornecimento de transporte veicular. Requerimento 138 de 2026, de autoria do vereador Volney Domingo Manfron, que solicita licença para ausentar-se do município nos dias 30 e 31 de março do corrente para participar de reuniões da Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado da Habitação na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com o fornecimento de transporte veicular. Requerimento número 139 de 2026, de autoria do vereador Hugo Trench Garcia Teixeira,
que solicita licença para ausentar-se no município nos dias 8 e 9 de abril do corrente para participar de reuniões na Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado da Habitação na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte veicular. Requerimento número 140 de 2026, de autoria do vereador Diego Garcia Rodrigues, que solicita licença para ausentar-se no município nos dias 14 e 15 de abril do corrente para participar de reuniões da Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado do Trabalho e Gabinete do Deputado Afonso Mota, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte veicular. Requerimento número 141 de 2026, de autoria do vereador Luiz Gustavo Nunes Dias, que solicita licença para ausentar-se no município nos dias 14 e 15 de abril do corrente para participar de reuniões da Assembleia Legislativa, Secretaria do Estado e Gabinete do Afonso Mota. Diárias na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte veicular. Requerimento número 142 de 2026, de autoria do vereador Jorge Antônio Moreira Coelho, que solicita licença para ausentar-se no município nos dias 14 e 15 de abril do corrente para participar de reuniões na Assembleia Legislativa, Secretaria do Estado do Trabalho e Gabinete do Deputado Afonso Mota, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte veicular. Finalizada a ordem do dia, o senhor presidente declara abertas as explicações pessoais, onde fizeram uso da tribuna os vereadores Hugo Trente Garcia Teixeira, Jorge Antônio Moreira Coelho, Diego Garcia Rodrigues e Volney Domingo Monfrão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aceita vai devidamente assinada. Lida a ata, senhor presidente. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. A ata aprovada por unanimidade. Então, lida a ata e aprovada. Então, vamos prosseguir a nossa sessão de hoje, dia 16 de abril de 2026, nessa tarde. Então, como já tinha iniciado falando no início da sessão, que nas quinta-feira, não todas as quintas, mas assim que é possível, né, dentro de um cronograma de agendamento, já de antemão, antecipado com os secretários. A gente já ouviu diversos secretários aqui, o prefeito já esteve aqui, o vice-prefeito, e já tivemos secretária de saúde, secretária de... tivemos acho que só de saúde, de finanças. Tivemos também a Lídia, de cultura, o Igor, né? Tivemos então o Igor já esteve aqui, secretário de saúde já esteve aqui, e secretária de finanças já esteve aqui. Então, hoje já vamos atingir 50% dos secretários, né? São 8 secretários. E hoje, então, dia 16 de abril, nós temos a presença, então, já está aqui conosco, a secretária Marciane, né? Quero desejar à senhora boas-vindas aqui nessa casa, dizer para a senhora ficar bem à vontade, para a senhora fazer suas explanações, né? E o objetivo, secretária, como a gente já conversava antes da sessão, é fazer a explanação, né? A explanação sobre a secretaria, sobre os programas, né? Que a secretaria tem desenvolvido já desde o início do governo, já 2025 para cá, né? E hoje é uma explanação muito mais específica sobre os programas, né? Não temos outro caráter, outro objetivos aqui, né? A não ser a senhora explanar sobre a questão dos nossos programas. Claro que depois, se os vereadores tiverem alguma pergunta dentro dos temas que a senhora abordar, né? É tranquilo, né? Se tiver outros temas, quem sabe a gente, numa outra oportunidade, né? Até porque a gente não pode demorar muito, né? Que nós temos mais 2 sessões ainda, temos depois a sessão ordinária e todo o expediente, né? A palavra dos vereadores, né? Tanto do expediente como palavra pessoal de cada vereador, e depois também temos extraordinária, onde será colocado em votação o projeto da saúde, né? Contratação de servidores para a Secretaria de Saúde, né? Importantíssimo, né? Então, é muito mais para a senhora,
a senhora, então, fazer as colocações sobre a sua pasta, sobre a secretaria, sua equipe, enfim, como é que está funcionando. Então, eu já deixo a palavra aberta e depois, enfim, a gente pode também, quem sabe, perguntar alguma coisa dentro dos temas aí, secretária. Fique bem à vontade, secretária. Obrigado, Volney, presidente aqui desta casa. Uma boa tarde a todos, né, os telespectadores, as pessoas aqui presentes na Câmara de Vereadores. Cumprimentando a Luciane e a Fernanda, eu cumprimento os demais vereadores aqui desta casa. Agradecer de antemão o convite de estar aqui presente nesta casa que é a Casa do Povo, né, no Poder Legislativo, para trazer, né, as informações da nossa Secretaria de Agropecuária, Agricultura aqui do nosso município, tão importante quanto todas as outras. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós, da Secretaria de Agropecuária, nós temos uma missão grande, mas nós temos uma equipe bem pequena para o tamanho da missão que a gente tem para o município. E a gente compreende isso porque isso também o nosso orçamento é o que a gente tem para poder fazer. Mas que se não tiver essa conectividade entre Câmara de Vereadores, com os vereadores do município, com o Poder Legislativo e Executivo, a gente não consegue demandar de fazer muita coisa. Então, é muito importante para nós essa secretaria. Nós, da Secretaria de Agropecuária, nós temos uma infraestrutura bem pequena também, porque nós temos 2 tratores, uma aradora, uma grade aradora, uma grade niveladora, 2 roçadeiras, uma roçadeira articulada, que estão, um encanteirador também, que estão dando conta de um serviço bem abrangente no nosso município, principalmente no interior do nosso município. Quero ressaltar aqui que a Secretaria da Agropecuária, a gente tem um serviço que anda de mãos dadas com a Secretaria de Obras, porque a gente sabe que a Secretaria de Obras também demanda de alguma infraestrutura que muitas vezes não estão disponíveis ou estão estragadas, então a gente tem que ter essa parceria para poder fazer esse serviço, seja roçada na entrada no município, seja alguns moradores que moram aqui dentro da cidade, que às vezes dispõem de pequenos pedaços de terra dentro da cidade, e a gente nunca se negou a fazer esse serviço, então a gente continua fazendo esse serviço. Temos uma demanda grande, e aqui eu trago, em nome da Secretaria da Agropecuária, para vocês, vereadores, quando forem indicar emendas, essas emendas que vêm principalmente dos deputados, pensem em nós também indicar uma grade. Hoje eu pedi já para o Baixinho, estou sempre pedindo para o Dalvir, para o Volney, aqui, que são nosso parceiro, o Hugo, para pensar nisso, porque é uma secretaria que abrange um público muito grande mesmo. Mais reforçar aqui de antemão que um compromisso da nossa candidatura, da Frente Popular, foi a questão do retorno do programa Caminhos da Produção. E sempre foi isso que a gente prometeu, e no primeiro mês do ano de 2025, a gente retomou esse programa que tem uma grande importância. Aqui eu já trago meus agradecimentos aos vereadores que no ano de 2024, né, Volney? 25, deixaram, que foi um acordo que vocês fizeram aqui, que todo mundo colocou, e foi muito bem usado esse dinheiro, porque foram 100 famílias que foram beneficiadas com esse programa, que é o Caminhos da Produção, que é da porteira para dentro. Dentro do Caminhos da Produção, nós temos as cargas de cascalho e nós temos a limpeza de açudes. São 2 coisas que a gente faz dentro do programa Caminhos da Produção, da porteira para dentro. E eu quero dizer para vocês, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que o programa Caminhos da Produção está sendo uma referência, porque nós temos pessoas de várias cidades, secretários de Agricultura, nós temos do Governo do Estado um grupo só dos secretários de Agricultura, e quando a gente colocou, está todo mundo pedindo como é que funciona e tudo mais, para ajudar. Então, é um programa muito bom aqui do nosso município. Então, a gente teve como carro-chefe, no ano de 2005,
graças ao orçamento, graças à Câmara, graças ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Teve uma ressalva porque o prefeito Campani aprovou que era, na verdade, a aprovação de que o município paga 70% dessa despesa, né, para o agricultor, e 30% é o agricultor que paga como contrapartida. Então, as cargas de cascalho foram vendidas porque a gente não cobra cargas de cascalho, né? São os quilômetros rodados da caçamba até a localidade, até o lote do nosso agricultor. Então, cada agricultor pagou, na verdade, R$200 por carga de cascalho. Esse programa segue nesse ano por esse mesmo valor, tá bom? Então, nós renovamos a ata de registro de preços com a empresa terceirizada. Então, ela vai seguir, nós já temos uma lista e, provavelmente, a gente não iniciou o programa ainda, porque o pessoal tá esperando a liberação da cascalheira de Aceguá, mas já temos mais de 100 inscrição. E da limpeza de açude, nós tivemos um pequeno problema, porque a empresa que ganhou a licitação da ata de registro de peso das limpezas de açude fez 10 limpezas de açude e acabou desistindo. Não quis mais, e é um direito da empresa, então a gente está numa nova ata de registro de preço para contratar essa empresa terceirizada. São 2 empresas terceirizadas. Para além do programa Caminhos da Produção, que é muito importante a gente ter isso de consciência, quero agradecer também ao PT e ao PSB, que, de novo, novamente colocaram, né, o recurso para a gente seguir nesse programa, o programa Caminhos de Produção, agora em 2026, 93.330,50, que já está empenhado para a gente iniciar essa limpeza e a carga de cascalho, porque são famílias que tinham que ainda, no ano passado, a gente deu prioridade para as famílias que estavam, em dia de chuva, baldeando leite. O que é baldear o leite? É pegar o leite do resfriador, colocar para tambo, colocar para os tambores e levar até a estrada. Então, a gente conseguiu eliminar quase 100% dessas famílias, tá bom? Nesse ano de 2026, foi aprovado no CONDER que as cargas de cascalho iam ser abertas para todas as famílias, 50% para os produtores de leite e 50% para as demais famílias que querem sair quando chove, quando tá. Então, 50% das inscrições desse ano foram destinadas para os agricultores produtores de leite e as outras 50% foram para os demais moradores do município, do interior do município, tá bom? Então, isso foi aprovado no CONDER, o CONDER aprovou isso por unanimidade aqui nessa casa, então, esse ano foi liberado isso. Quero dizer que dá importância também aqui, e ressalto aqui a participação do Volney, na questão da consulta popular, do programa da consulta popular. Nesse ano de 2026, nós vamos ter 57 açudes novos que vão ser construídos no nosso município. Então, esses açudes vão ser construídos novos em localidades do interior do município, com recurso oriundo do governo do Estado, mas é importante falar que esse recurso não teria vindo se não fosse a nossa articulação com o nosso agricultor, com os nossos moradores aqui no município, porque quem define esses orçamentos é a votação. Então, por isso, nós vamos ter de novo agora, Josias, já vamos iniciar logo, então a gente vai precisar da colaboração de todos os vereadores para a gente poder votar. Esse ano não vota mais só com o número do título, esse ano vai votar com a conta no Gov e a senha. Então, vai dificultar para nós, porque a gente sabe que os nossos agricultores, a maioria que vota, são do interior do município e, às vezes, tem essa dificuldade com a questão da internet, de entrar nesse Gov, que a gente sabe que não é tão fácil assim. Mas a gente vai precisar de todos vocês. Então, nós temos esse recurso que vai entrar, já entrou, na verdade, o recurso de 20 açudes, de 27, e agora, esse ano, vai entrar o recurso de mais 10 açudes que foram aprovados no ano passado. Então, é muito importante, quando a gente faz essas mobilizações, dos vereadores ajudarem nessa divulgação e nessa mobilização de voto, porque é um recurso que vem, e a gente vai votar novamente na construção de estudo, porque a gente sabe da deficiência hídrica, a quantidade que a gente tem, tanto na cidade, mas para além da cidade, muito grande no interior do nosso município, que é bem grande, e a gente sabe que os reservatórios de água são muito importantes.
De antemão, nós temos também o auxílio, que é uma contrapartida da Prefeitura, junto aqui, destaco a Instituto Cultural Padre Josimo, que são a construção de cisternas, né? Nós temos ainda cisternas que vão ser construídas dentro do município, que são as cisternas de 52 mil litros de água, que a gente chama de Água 2, que é do programa do governo federal, Água para Todos. Então, a Secretaria de Agricultura entra com a contrapartida, e é nós que fizemos isso, com a abertura do buraco da cisterna para essas famílias, porque a gente sabe que o nosso solo é um solo muito difícil de lidar, de abrir o buraco, as famílias às vezes não têm muitas condições, a maioria são famílias em que prevalece pessoas mais idosas, ou, no caso, a provedora é a companheira e que não tem condição de abrir, então a Prefeitura entra com essa ajuda. Tá bom? Nós temos um grupo que ficou de bastante, uma demanda, não bastante, mas assim, de pessoas do assentamento Santo Antônio que precisam da limpeza de açude. Então, nós estamos fazendo uma força-tarefa para incluir essas famílias dentro do programa da limpeza de açude, porque também são famílias que têm uma dificuldade muito grande. Nós temos pessoas ali que produzem hortifruti, né, ali, então nós precisamos dar uma atenção maior. Nós ainda temos como limitação trazer aquela escavadeira que foi vinda para cá, que era para limpar açude, e que a gente não conseguiu trazer ela ainda para fazer a limpeza de açude, mas a gente tem ajudado, porque a gente sabe que se ela não carrega lá, não tirava a cascalho, a gente para lá, e a gente sabe que também as estradas são importantes. Tá bem, pessoal? Nós também sempre, nesse sentido, estamos auxiliando, né, o pessoal das nossas agroindústrias. Provavelmente, esse ano, nós tenha mais 2 agroindústrias de ovos, né, aqui que vai ser aberta, ovos, produção de ovos, e também a Casa do Mel, que está para ser aberta, e a gente possa embalar o mel aqui na nossa região, para a gente poder botar um selo nele e poder vender ele aqui já na nossa cidade com selo, colocar ele no mercado, porque a gente sabe que nós temos muitos agricultores que estão na produção de mel e que vendem, às vezes, um mel por muito barato, porque não conseguem industrializar, embalar ele aqui. Então, a gente tem essa missão também aqui, além disso. Quero falar do programa da Patrulha Agrícola, né, que a gente tem no nosso município, que, na verdade, são serviços de roçada, gradagem, aragem, entre outros, que a gente tem aqui no nosso município. E a gente tem uma demanda muito grande, e vocês não têm noção. Bom, vocês têm noção porque vocês chegam lá na nossa secretaria todo dia, e a gente tem 2 tratoristas, né, no nosso município, e que muitas vezes a gente anda com um trator mais de 30 quilômetros para fazer terra para famílias. Então, é muito distante aonde a gente vai com o trator, e que às vezes a gente passa muito mais tempo na estrada do que propriamente na casa do agricultor fazendo terra. Então, mas a gente nunca deixa de fazer para ninguém. Então, a gente tem essa limitação. Você sabe que aqui a distância no município aí a gente tem uma logística muito grande de quilômetros para chegar muitas vezes nos agricultores com difícil acesso, mas a gente está sempre conseguindo manter. Às vezes demora um pouquinho. A gente tem eu quero só também reforçar aqui nessa questão que é muito importante para nós. Nós temos uma lista de inscrição, a gente segue aquela lista de inscrição. Então, assim, é muito importante para nós seguir aquela lista de inscrição, porque às vezes as pessoas chegam lá, se inscrevem, então não pensem que a gente está dando, esse nós vamos fazer mais antes. Não, a gente segue aquela lista de inscrição junto com os nossos tratoristas, eles nos ajudam. Então, para nós, a gente nunca passou alguém na frente. Claro que se eu tenho ali na Santo Antônio para fazer terra e o Jorge se inscreveu depois de tal pessoa, se eu vou para lá, eu já vou fechar aquele bloco e já vou fazer, porque a gente também não vai ficar andando para lá e para cá. Então, a gente fecha muitas vezes o bloco e faz isso. Temos agora também, com início já, o programa Terra Forte, que é o programa do governo do Estado, que vão ser beneficiadas 50 famílias aqui do nosso município. 17 famílias agora, depois mais 17, depois mais 16. É isso. As análises de solo já começaram a ser feitas, porque a contrapartida do agricultor é a análise de solo, vão ser 2 análises de solo para cada família. Então, numa parceria junto com a Emater, que está elaborando esses projetos, né,
é a gente que está fazendo, é a gente que a Emater vai lá, coleta, a análise, traz para nós, e o Marlon, que é o nosso coordenador de desenvolvimento rural, leva essas amostras até Santa Maria, que são lá onde são feitas análises de solo junto à universidade. Tá bom? Então, esse programa Terra Forte, que, na verdade, foi votado o ano passado, né, também foi decidido no CONDER, foi feita votação. Então, vai ser vindo, em contrapartida a esse programa, vai vir um trator para a nossa secretaria. Porém, o trator, durante um ano, ele tem a obrigação de dar assistência para essas 50 famílias. Depois ele fica para o município, mas durante um ano, esse trator vai ter que prestar serviço para essas famílias que estão inscritas no programa Terra Forte. Nós temos também o programa dos alevinos, que é onde a gente faz a parceria com o agricultor, que muitas vezes a gente sabe que se um encomendar, então a gente junta, faz a encomenda, o agricultor faz paga e depois traz, a gente ajuda a fazer a distribuição. Temos o programa também das mudas nativas, onde a gente sempre está incentivando a diversificação da propriedade, de flores, melhoramento aí da fruticultura. Então, a gente tem esse programa também que a gente auxilia nessa questão, e nesse ano a gente se envolveu também na discussão do PA e do PENAI, junto com a Secretaria de Assistência Social, junto com o secretário Matheus. Então, a gente se envolveu na discussão e na mobilização junto dos agricultores aqui no âmbito do município. A gente tem como desafio grande da nossa secretaria a questão da renovação do nosso maquinário, porque vocês acompanham aí o portal aí, da transparência, vocês podem ver a quantidade de gasto que a gente tem com as máquinas, porque são maquinários já bem velhos e antigos, e vocês sabem que chega uma certa fase que a gente já começa a gastar muito com esse maquinário. Então, a gente tem como desafio, e nesse desafio se incorpora, nesse ano de 2026, numa discussão e a busca que a gente iniciou, junto com o Marlon, o Volney e o Hugo, uma retro nova, que provavelmente no mês de junho, julho, vai já estar na nossa secretaria, verba essa do deputado Pimenta, que vai trazer aqui para o nosso município, e que é uma demanda para ajudar no caminhos da produção, porque não adianta, muitas vezes, nós largar a carga de cascalho lá na casa do agricultor, e o agricultor não tem com que espalhar. Então, a gente tem essa demanda dessa carga de cascalho, ela ser também espalhada lá, a gente deixar um serviço bonito no pátio, dentro, lá no acesso, né, da porteira para dentro para a família. Então, ela vem nesse sentido para ajudar a gente nesse melhoramento do programa que nós precisamos muito, e que era uma demanda antiga, porque a retro que nós tínhamos aqui na nossa secretaria é uma JCB de 2013 ainda, então muito antiga, ela já não tinha mais condição. A gente fez um orçamento para arrumar ela já não valia mais a pena, a gente não conseguiu, então a gente foi em busca desse recurso aí para a nossa secretaria. Então, a gente tem como objetivo a renovação do parque nosso de máquina. Como consideração final, e aí eu abro se alguém quer me fazer alguma pergunta relacionada aos programas, dúvidas, alguma coisa, as ações que a gente desenvolve aqui dentro da nossa Secretaria de Agropecuária, junto com o governo, junto com o Poder Legislativo e Executivo, para demonstrar, né, o compromisso que a gente tem. Quando eu falo demonstrar o compromisso, junto o Legislativo e Executivo, nós temos um compromisso muito grande com os agricultores, que são metade da população aqui do município. Um pouquinho menos, talvez, né? Mas já dá para dizer que metade da nossa população é urbana e a metade é do interior. E são famílias que estão diariamente batalhando, trabalhando com a terra, produzindo alimento. Então, quando a gente tem uma família que a gente melhora a condição dela de permanecer no interior, de facilitar a vida dela no interior, é menos uma família que nós vamos ter aí nas ruas disputando emprego na cidade. Então, a gente tem que trabalhar para a gente manter essas famílias no campo. E quando eu falo manter, é que quando eu tirar o meu leite lá da minha vaca, eu não vou precisar me preocupar se vai ter uma nuvem no céu e essa nuvem vai prejudicar
a minha ida levar essa produção, porque a gente sabe também, tem a produção de soja, que é muito importante no nosso município, mas o carro-chefe das nossas famílias é a produção de leite, e a gente sabe que quem movimenta a economia das lojas, dos restaurantes aqui do nosso município é o leite, porque o leite, todo mês, eu tenho ele depositado na minha conta, então eu sei da importância disso. Então, quando eu falo que esse recurso que vocês colocam no programa Caminhos da Produção é muito importante, é porque a gente conhece o histórico dessas famílias. A Fernanda está aqui, conhece, vocês todos aqui conhecem, já foram, alguns dos vereadores aqui moram no interior do município. Eu e o Marlon moramos dentro dos assentamentos, me criei. Então, é muito importante. Quando eu falo com propriedade, porque eu sei o que cada família precisa e quanto uma carga de cascalho, muitas vezes, ajuda ela. Então, é um programa barato pela importância que ele tem. Tá? Eu sempre acho que a gente tem que validar o programa pela importância dele, o quanto ele vai ajudar aquela família. Então, dizer para vocês. Outra questão que eu queria dizer para vocês, vereadores, é que, a partir desse mesmo, a modalidade do cadastramento da verba, quando vocês a verba é indicada pelo deputado para vocês, agora vai precisar cadastrar a associação que vocês vão mandar o implemento, o maquinário, junto do programa. Quando der o aceite, já vai ter que indicar a associação que vocês vão colocar essa verba, e a associação tem que estar regular. Se ela não estiver ativa, ela não vai receber, porque o sistema já vai dizer que ela não está ativa. Então, é importante vocês cuidar isso quando for fazer, porque já foi uma exigência que veio esse mês agora, né? Então, para vocês cuidar, então, vai ter que indicar a associação, e se essa associação está ativa, e o número de famílias que estão sendo beneficiadas com essa indicação. Então, essa é uma mudança que precisa ser feita. No mais, quero agradecer o espaço aqui. Não sei se fui clara, mas, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, estou disponível. Obrigada. Marciane foi, secretária, uma explanação muito importante que a senhora faz aí para toda a comunidade da Ovelha Negra, para quem está nos assistindo aqui no plenário, para nós, vereadores, né? Quero dar as boas-vindas aos servidores que estão aqui, da Prefeitura, da Secretaria de Obras, Secretaria da Agropecuária, e também ao nosso secretário de Administração, Valdinei, que volta e meia ele está aqui assistindo, aqui, prestigiando a sessão aqui, e também já participou de sessão, né? Então, acho que nos próximos dias vai ser o senhor que nós vamos combinar aí para fazer a explanação. Sei que o senhor tem notícias boas, né? E muitos projetos, né? E vai ser importante a sua participação aqui nessa casa também, fazendo as suas explanações aqui, né? Então, depois eu tenho algumas considerações para fazer, mas eu gostaria de passar aos nobres vereadores, se tem algum questionamento, né? Alguma colocação, alguma observação, alguma questão até que a Marciane possa, às vezes, até não ter colocado, enfim, né? Então, passo a palavra para os vereadores que desejarem usar a palavra. Então, o vereador Dalvir está com a palavra. Não sei se o seu microfone está funcionando aí. Som. Cumprimentar o presidente, os demais colegas vereadores, as vereadoras, em especial todo esse público que se faz presente hoje aqui nos trabalhos dessa casa e quem nos assiste através da TV Câmara. Cumprimentar a secretária de Desenvolvimento Rural, a Marciane, e desde já, secretária, parabenizar pelo seu trabalho. Eu tenho acompanhado bastante o seu trabalho. Para a gente acompanhar, não necessariamente tenha que estar diretamente lá por dentro da secretaria, não é lá que a gente acompanha, mas eu tenho acompanhado o seu trabalho e quero lhe parabenizar pelo seu esforço e o seu trabalho. Quero dizer de que
Presidente, essa iniciativa de nós termos aqui, na medida do possível, nas quinta-feira, nos dias de sessão ordinária, os secretários para vir fazer as explanações aqui é muito importante, porque é o momento e é o lugar aonde deve ser colocado, né, pelos secretários, as secretárias, todo o desenvolvimento da sua pasta, da sua secretaria. Então, acho que essa iniciativa, eu lhe parabenizo também, presidente, por isso. E eu me inscrevi aqui, secretária, apenas para fazer uma pergunta, se a senhora já está, talvez, pensando ou não. Nós tivemos um programa, antigamente aqui, que foi muito importante. Eu acho que ele é um programa muito importante para os nossos agricultores, que foi o programa do sistema troca-troca, principalmente de sementes de milho e feijão e talvez trigo, né? Se a senhora está pensando alguma coisa a respeito disso, não, eu acho que a demanda é grande, é muito importante, e os agricultores se beneficiaram muito quando nós tivemos esse programa do sistema troca-troca. Obrigado. Secretária, pode ficar à vontade nas suas respostas e considerações. Dalvir, eu, na verdade, junto com o coordenador do desenvolvimento rural, Marlon, junto com o secretário de administração, planejamento, Valdinei, nós tivemos uma agenda em Porto Alegre, já vai fazer um mês, né? Conhecendo vários futuros projetos que a gente quer trazer aqui para o nosso município, conhecendo a realidade de como isso tudo funciona. A gente sabe que já foi um programa que deu muito certo aqui no nosso município. Diante disso, nós estamos na construção de um projeto de lei aqui para o município de Ulha Negra, que a gente não tem a definição bem certa, mas a gente quer trazer aqui para a gente poder canalizar, né, recursos que venham para ele, direto para esse projeto, para essa lei que a gente vai criar, para esse programa que nós vamos criar aqui, para a gente colocar dentro do nosso plano plurianual, né, o PPA, porque a gente precisa ter um programa que dentro dele a gente consiga canalizar vários outros. E a gente está pensando num plano camponês aqui para o nosso município. Nós temos exemplos de que o plano camponês de Canguçu, que é um programa onde também tem uma realidade muito parecida aqui com o nosso município. Então, o Marlon, junto com a assessoria quero dizer aqui, do secretário de Planejamento, Valdinei, o Negão, popular Negão, tem sido de muita validação para nós, porque tem nos ajudado, nos orientado nesse sentido, da gente ver, né, quais são as possibilidades. E nós temos um potencial grande aqui no nosso município, para além da produção de soja, para além da produção de leite, que é a questão da fruticultura aqui no nosso município. Então, a gente está elaborando, já vou pedir a ajuda de vocês, porque esse programa vai vir para cá, esse projeto de lei, e é um projeto de lei onde a gente cria tudo isso, Dalvir. O plano camponês, ele traz o programa troca-troca, ele traz a ajuda para os nossos agricultores para abrir o buraco da silagem, para comprar a lona. Então, a gente quer que seja um programa e que dentro dele a gente tenha vários chuveiros para outra coisa. Porque agora o que acontece? A gente teve o programa Milho 100%, né, do governo do Estado. O agricultor não pagou nada. Só que as prefeituras tinham direito de cadastrar só 50 agricultores. Então, esses programas estão tudo muito vinculado às associações. Então, para nós, é muito difícil cadastrar só 50 agricultores diante da demanda que nós temos no município, né? Então, geralmente, esses programas estão vindo via associação. O que a gente faz? A gente orienta as associações para se inscreverem para poder. A gente teve várias associações aqui dentro do município de Ulha Negra que conseguiram pegar o milho 100%, era milho e sorgo, conseguiram pegar, conseguiram produzir e se adequaram. Vamos ter o lançamento novamente, mas esse é um programa muito importante para nós aqui da Alvir. Então, a gente está criando, dentro dele trazer, dentro do plano camponês, trazer novamente esse programa, que vai ser muito importante.
Quero ressaltar aqui, Dalvir, que diante de uma iniciativa que nós tivemos na Secretaria, a gente conseguiu vender mais de 20.000 quilos de uva dos nossos agricultores que iam ser jogadas fora, e a gente conseguiu fazer uma parceria junto com a cooperativa do MST, Cooperativa Terra Livre, lá de Porto Alegre, uma parceria, a gente auxiliou eles, e eles compraram essa uva e levaram para uma fábrica lá em Cotiporã, na Serra Gaúcha, Monte Vento. Então, esses agricultores, foram 7 agricultores que não precisaram jogar essa uva fora, e a gente conseguiu vender. Então, a gente está pensando nesse sentido, uma parceria que perdure, que esse ano, a gente sabe que esse ano que passou, a gente teve uma super safra de uva, muito boa aqui no nosso município, nunca tinha produzido tanta uva, e uma uva boa, de qualidade. Então, a gente auxiliou também nesse programa. Mas dizer, Dalvir, que a gente está sempre aberto a novos projetos, a novas ideias. Então, chegam lá, podem falar com a gente, Marciane, tem isso, a gente pode ajudar nisso. Mas a gente precisa ter um programa para a gente poder canalizar dinheiro que venha para ali, para a gente poder conseguir executar projetos que ampliem cada vez mais as pessoas que possam ser beneficiadas. Tá bom, secretária. Eu passo, então, agora para o vereador Hugo, depois o vereador Josias. Mas antes, quero só cumprimentar o presidente da Associação dos Estudantes, que está conosco aqui também, agradecer a sua presença aqui. Então, passo de imediato ao vereador Hugo Trench. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores secretários, o Valdinei, mas nossos servidores que aqui estão, e a nossa população lenegrense que nos assiste. A senhora secretária, em 18 de fevereiro de 2013, eu entrei com um anteprojeto do caminho da produção. Eu entrei aqui nessa casa, na época do governo Erone. E depois, 9 meses depois, o vereador Marcos Lais, que entrou com outro anteprojeto, e aí virou. Eu me sinto feliz com isso, que eu a gente conseguiu montar isso e contribuir com a vida das pessoas para melhor. E vamos conseguir, no coletivo, mudar a vida das pessoas para melhor. É um programa que, infelizmente, no governo passado teve 8 anos que não avançou, não teve nada. Agora, do ano passado para cá, ele está avançando, está dando dignidade às pessoas ali que trabalham e produzem ICM para o nosso município, no dia a dia, que é o leite. Já de encostar o caminhão ali, não perde qualidade, não perde serviço ali, não tem perca de produção, isso é muito gratificante. E os 9 vereadores dessa casa, do ano passado, contribuíram com isso. E eu vou deixar um convite aqui para que o ano que vem nós possamos, os 9, contribuir de novo. Isso dá dignidade às pessoas, e a produção, esse ICMS que volta para o nosso município. E eu me sinto muito grato, muito feliz com isso, que o pouco que a gente faz é muito, né? Então, é de tijolo em tijolo que tu constrói uma casa. E a gente está construindo isso na agricultura, Marciane. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns para o Marlon ali. Vocês se esforçam muito, ninguém nasce sabendo, é um desafio para todos nós, vocês aceitaram esse desafio, estão fazendo muito bem, com seriedade, isso é muito importante, com seriedade e para todos. Se é isso, muito obrigado. Vocês têm alguma colocação, secretário? Não foi bem uma pergunta, mas está bem por enquanto, não? Campanha ali, o Pimenta lá, que tá bem. Colocaram lá, a gente correu atrás e, graças a Deus, conseguimos essa conquista aí, ela está chegando, em seguida chega aí. Verdade. Deixa eu só fazer mais uma ponderação rapidinho. É que o vereador Josias... Sem problema. Vereador Josias, aí pode... Permite, vereador? Vereador Uma colocação. Que o ano passado nós tivemos 188 mil que foi dessa casa para lá. Então, foi muito bem usado esse dinheiro. E eu quero dizer para os vereadores, a gente nunca disse em nenhum momento para as famílias, a gente deixou sempre muito bem destacado da importância do Poder Legislativo desta casa que ajudou nessa questão. Mas isso que o Hugo fala é muito importante. Quando os vereadores se unem aqui e colocam, dá a ajuda, porque às vezes quando a gente vai colaborar, que alguém pede, mas eu vou dar só 5 pila ou só 10 pila, né, para ajudar numa contribuição, o que vai fazer falta?
mas é o pouquinho de cada um que faz um grande lá no final. Então, eu quero sempre dizer isso, que é muito importante quando os vereadores se unem por uma causa e que mais a gente consegue ampliar muito mais, né, esse programa de grande importância. Só para fazer justiça, ainda melhorando, esse recurso que foi aplicado ano passado foi da legislatura ainda do ano de 2024, só para a gente colocar para a comunidade, até de repente os ex-vereadores que estão nos assistindo, daqui a pouco dizem, mas não citaram isso. Não, nós sempre deixamos com muita transparência. Foram os vereadores da legislatura ainda de 2021 a 24. Então, foi no ano de 24 para o orçamento de 2025. Tá? Não estou menosprezando jamais quem não estava aqui, mas fazendo justiça para aqueles vereadores que foram da legislatura passada, né? Vereador Dalvir, o senhor tinha uma ponderação, depois... Coisa rápida, só para dizer de que todos os programas da sua pasta, da sua secretaria, são importantes, né? Não se desmerece nenhum aqui, mas esse programa do Caminho da Produção, ele deve ter destaque, porque realmente é um dos programas do nosso município, vereador, que traz um benefício que nós não temos a dimensão. Como disse a secretária, às vezes a gente diz, uma carga de material, o que vai fazer? Mas uma carga de material na frente de um resfriador de leite, ele pode evitar do produtor perder 500 litros de leite numa entrega, de ter que botar fora o leite, como aconteceu muitas vezes. Então, esse programa é muito bom. Quero dizer de que lá em 2013, 2014, não lembro o ano, nós trabalhamos, e eu quero pedir aqui a todos os vereadores que nós se unam para ir atrás de um projeto que eu lembro na época, na condição de coordenador do Fórum de Desenvolvimento Regional, a gente fez um projeto da busca de um equipamento exclusivo para o Caminho da Produção de Ulha Negra. E apresentamos no Ministério de Desenvolvimento Agrário em Brasília e estava praticamente saindo. Eu sou muito ruim de memória, mas estava saindo. Lá era um caminhão, mas acho que o Valdinei, não sei se não lembra dessa passada aí, que também ajudou nessa discussão, nesse encaminhamento. E depois, com o golpe da Dilma e tal, morreu na casca. Nós temos lá esse projeto em Brasília e nós temos que retomar isso. Era um caminhão, mais uma reta escavadeira e mais alguns equipamentos ali, planas e algumas coisas assim. Então, nós temos que retomar, talvez, a busca, né, deste projeto, deste equipamento para este programa do Caminho da Produção. Eu quero só dizer aqui que é tão importante, secretária, que nós já recebemos de outros municípios, né, o pedido de que a gente repasse, e ontem eu acho, né, Mônica, lá do município, perto de Passo Fundo, fazendo contato com a Mônica, pedindo para que passe lá a Santo Antônio do Planalto, se não me engano, o município pedindo para que se repasse esse projeto que eles analisaram. Muito bom o programa. Então, isso nos traz aqui, de certa forma, uma satisfação muito grande, porque criamos um programa que realmente é muito útil, de muita valia. Seria isso. Muito obrigado. Tá bom, vereador. Enquanto o vereador Josias se dirige à tribuna, vereador Dalvir, esse programa aqui, Caminhos da Produção, muitos municípios já nos solicitaram e a gente já passou para muitos municípios esse projeto que nós temos aqui. Vereador Josias, fica à vontade, com a palavra. Cumprimentar, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, nossa secretária de Agropecuária, nosso secretário de Planejamento, todos os nossos servidores do nosso executivo que se fazem presente aqui no plenário Capitão Hugo Canto. Fico muito feliz, né, de ver esse programa aqui funcionando. É uma maneira que nós temos de ajudar os nossos produtores do nosso município. Hoje, no interior do nosso município, nos assentamentos,
Uma carga de cascalho custa de R$ 1.500 a R$ 2.500 a carga. E com o programa Caminho da Produção sai R$ 200 a carga. Então, só no cascalho a gente já vê a ajuda que o governo está dando aos nossos munícipes, que muitas vezes, por causa da seca, da estiagem, não tem condições de comprar uma carga de cascalho e também não tem condições de pagar R$ 400 por uma hora a máquina, que no Caminho da Produção paga R$ 100. Então, a gente parabeniza, e nossa bancada do PSB, eu juntamente com a vereadora Fernanda, ficamos muito felizes de ajudar, né, nas nossas primeiras emendas em positivo aqui da Câmara, de ajudar esse programa que tem dado certo. A gente viu dezenas de produtores ali aguardando para se inscrever nesse programa, que dá certo no nosso município, e é uma maneira lícita de ajudar os produtores. Parabéns, secretária, parabéns sua equipe, e fico muito feliz de ajudar, né, nesse projeto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Nada a considerar. Queria então passar para o vereador Luiz Gustavo. Pode fazer uso da palavra na tribuna, vereador. Boa tarde ao senhor presidente, colegas vereadores, a nossa secretária, nossos funcionários que se fazem presente, o secretário Valdinei, nosso guerreiro que está sempre ao nosso lado aí, e população de Olha Negra. Secretária, muito importante, hoje o Dalvino ainda falava no troca-troca, que teve pelo Estado, essa do milho, mas foi muito pouco, e além de tudo, direcionado a associações. Eu acho que não, tem que direcionar direto à secretaria, porque aí consegue até para conseguir uma demanda maior. Eu acho que esse programa é importante, a secretaria tem que abraçar e nós somos parceiros disso aí. Também, secretário, estou com um anteprojeto aí de carcalhos para os produtores rurais do nosso município, onde temos dificuldade também de conseguir, de reforçar a nossa propriedade, as nossas propriedades do interior, em especial os assentamentos, que hoje também sempre tem a plantação de soja, tem a plantação para bacia leiteira. Então, a terra, a terra sempre fica faltando alguma coisa no seu solo. E hoje nós temos aí um pedido de 20 toneladas por produtor. Esse anteprojeto está andando aí, já foi um pedido meu, e vamos ver se também colocamos, acho que talvez o lado do executivo coloque também na sua secretaria para ajudar o nosso produtor do interior. É isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vocês têm mais algum vereador inscrito? Não? Então, eu gostaria de fazer uma questão de justiça aqui também, de falar sobre essa questão do projeto, né? Como o vereador Hugo já antecipou, e quero agradecer as palavras de todos os vereadores, no sentido de contribuir, né, do sucesso que tem esse programa aqui, que salva muitas vezes, né, vereadores, as pessoas que estão lá na ponta, lá produzindo o leite, o trigo, o soja, enfim, toda a produção agrícola, mas especialmente o leite, né? Por que eu digo? Porque aquele que às vezes produz grão, né, o vereador o Dalvir é produtor de grãos, né, sabe que se chove ele não vai colher a soja, né? Mas é claro que ele tem que ter o acesso, sem dúvida. Só faço uma comparação, não quero que me interprete mal. Mas o leite não, o leite é todo dia, né? O soja secou, você vai lá, colheu, entregou. Dificulta um pouco, claro. Vai lá, colheu. Agora, o leite não. Se não tem o acesso, perdeu. Ah, mas é só 300 metros, vereador. É só 300 metros, secretário. Não importa. O caminhão não entra, nem 100 metros, né, vereador Dalvino? Não vai entrar, né? Hoje é só a granel ali, o leite, enfim, pegar no resfriador. Não tem como. Então, quando começou ali, o vereador Hugo, inclusive, fala do início, né, da provocação da lei que ele fez, mandou o anteprojeto, né? E quando o vereador manda um anteprojeto, tem vezes que o executivo pode atender, tem vezes que não. Depende. Depende o quê? Né? Na nossa cabeça, às vezes, pode achar que pode. Depende do orçamento. Mas esse, como é um programa bem elaborado, né, foi feito um estudo muito profundo, o vereador Hugo
tecnicamente, quando foi a proposta daqui, foi estudado. E eu digo, porque eu faz 12 anos que estou na Secretaria de Obras. Agora estou afastado, porque esse ano eu me afastei, né? Talvez o ano que vem retome. Mas 12 anos eu permaneci na Secretaria. E esse projeto eu ajudei a escrever ele. Quando o vereador Hugo mandou o anteprojeto para lá, e depois o vereador Marcos, né? 9 meses depois. Aí é uma questão da Câmara aqui, né? Aí não é uma questão da Secretaria, deixar bem claro isso, né? Eu estudei, eu fui delegado pelo prefeito Herone na época para que a gente então colocasse ele em estudo. Eu fiz a minha parte, a parte do inicial, como servidor, formulamos ele, colocamos dentro das minhas palavras, é claro, depois passa para a Procuradoria Jurídica, mandei, era o doutor Tiago, que era o procurador, analisou, acrescentou o que tinha que acrescentar, veio para a Câmara e a Câmara imediatamente aprovou. Isso foi em 2015, né? Ele foi sancionado em junho, se eu não me engano, junho aqui, não sei por que está a data 2001 aqui, 2015 aqui, ó. Ficou revogada uma lei de 2001, perfeito. Então, em 2015, 9 de abril de 2015 foi sancionado. Aí depois começou o processo para colocar em prática, né, que a secretária falou logo que ela assumiu a secretaria, se colocou já para fazer a ata de registro para contratar empresa para açude e colocar cascalho, né, uns dizem carga de terra, não é carga de terra, carga de cascalho nas propriedades. Então, é um programa só, onde engloba tudo que a secretária já relatou aqui, carga de terra, de cascalho, preparo do solo, e limpeza de açude, construção de açude, tudo está dentro do programa Caminhos da Produção. Quando foi colocado em prática, né, 2016 foi feita a primeira etapa do programa, onde foram atendidos mais de 100 famílias. Em torno de 150 famílias, está aqui inclusive por, como é que diz, não sei bem expressar a palavra, mas quem assinou esse relatório fui eu, que era o coordenador do Departamento de Desenvolvimento Rural, na época, da Secretaria, e o Kiko, né, o Inri, né, irmão do nosso vereador Dalvir, era o secretário. Então, está aqui, foi mandado para essa casa, inclusive, tanto da limpeza dos açudes, como das cargas de terra, né. Carga de cascalho, foram 306 cargas, só em 2016. Entre 15, eu acho que já começou alguma coisa. 2015, a gente iniciou. Então, quer dizer que no ano e pouco conseguimos atender 306 cargas, né? Eu não contei quantos produtores, mas deve ter sido 100 produtores, né? Porque era a mesma regra, né? E açude foram mais de 100 produtores também, 150, né? Que foram atendidos, então, para a limpeza de açude. Então, funcionou. Depois, infelizmente, ficamos 8 anos, como todos os vereadores aqui, inclusive, que eram do governo, cobravam, né? E ficamos 8 anos, então, sem que esse programa fosse voltado a trabalhar. A gente lutou, conversou, refletiu, enfim, não fomos atendidos. Agora, então, nós retomamos o programa, né? E está sendo novamente um sucesso. Muito bem trabalhado, né? Mais uma vez agradecemos e parabenizamos a secretaria que a Marciane coordena. Logo que ela entrou ali, eu disse, secretária, vou lhe dizer uma coisa. Primeiro, crie uma equipe, né? Uma equipe, trate bem os nossos servidores, que vai, com certeza, tu vai fazer um bom trabalho. E isso aconteceu, e quero lhe parabenizar mais uma vez, como vereador, como presidente dessa casa, como servidor da secretaria, né? E te agradecer também pelo tempo que a gente trabalhou junto ali. Tá bom, secretária? Eu queria, então, deixar as palavras, as considerações finais para a senhora, né? Como os vereadores que se inscreveram já falaram, né? Queria deixar as considerações finais para a senhora, fique bem à vontade, né? E só do troca-troca ali, vereadores, a questão do troca-troca eu acompanhei, o Estado do Rio Grande do Sul é que pede que seja só 50 da Prefeitura e as associações, né? Esse programa, há muito tempo, o vereador Dalvir não tinha mais na Prefeitura, né? Inclusive, a gente trabalhamos ali na Prefeitura, quando eu era servidor ainda, para que o município se inscrevesse, mas o município não se inscreveu. Inclusive, os vereadores aqui fizeram proposição e não voltou. E, no ano passado, então, a secretária tomou a decisão, junto com o Marlon, que é o coordenador de desenvolvimento
rural, que nós iríamos, então, retomar esse programa, e retomou, e vários produtores ficaram muito felizes, né? Uma semente, creio que de boa qualidade, da secretária, né? Tá bom, então, queria deixar para a senhora fazer as considerações finais. Obrigada, Volney. Quero agradecer também aqui o espaço nessa casa, agradecer aos servidores que estão aqui. Quero dizer que o trabalho da equipe da Secretaria de Agropecuária, ele não é um trabalho individual, né? Eu tenho mais que um amigo, tenho o meu coordenador de desenvolvimento rural, Marlon, que está diariamente junto comigo, e também a boa relação com os demais secretários, porque nenhum trabalho que é feito sozinho, ele tem 100% de ênfase, de sucesso, né? Só quero dizer isso, que o trabalho ali é coletivo, a gente depende do servidor, a gente depende do Matheus, que é o tratorista, depende do Lucas, que é o tratorista, do seu Ney, que é o operário. Então, a gente depende de todo mundo, porque não adianta uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, ela só tem sucesso se todo mundo tem sucesso. Se não tem, então a gente não consegue dar os passos seguintes. Queria pedir a colaboração também de vocês, vereadores. Vocês têm as emendas impositivas, né? E algumas das emendas positivas são dentro da Secretaria de Agropecuária, que vocês indicaram. Então, a gente tem um calendário dessas emendas impositivas. Então, gostaria que vocês cuidassem o calendário, o mês que vocês têm, porque a gente tem uma demanda... Está no site da Prefeitura, né? Isso, está no site da Prefeitura também, para vocês que cuidassem, porque, às vezes, a gente tem uma demanda muito grande. Vocês sabem que é uma burocracia grande para quando é indicada a verba para lá e tudo mais, que tem todo o termo de referência, ITP, toda essa parte burocrática, e que, às vezes, passa despercebido por nós. Então, que vocês cuidassem para a gente não passar do mês, porque, senão, chega no final do ano, tem muita coisa para a gente tocar lá, então fica muito pesado para nós, e nós temos uma secretaria pequena. Dizer que agora nós, dentro da secretaria, nós vamos ter um assessor técnico que vai colaborar conosco lá dentro, nas questões dos projetos, dos açudes que a gente tem, e a parte técnica também, né? Era um cargo que estava ali, a gente deixou por enquanto, mas agora a gente tem a necessidade e vai nos ajudar muito ali dentro da secretaria. No mais, agradecer o espaço aqui, agradecer aos vereadores, às vereadoras aqui presentes, toda a casa que esteve aqui, a casa que nos acompanhou aí de casa, né, através da TV Câmara, e dizer que a Secretaria da Agropecuária está sempre de portas abertas para receber todo mundo, para receber os vereadores, para receber as demandas, na construção coletiva, na construção de que a gente tenha planejamento das coisas. A gente precisa ter planejamento para poder conseguir efetuar. Claro que, às vezes, não vai ser no prazo que a gente quer, mas é no prazo de que as coisas podem acontecer. E que errar individual é muito mais feio do que a gente errar no coletivo. Então, obrigado mais uma vez. E também, quando a gente acerta, é muito mais gostoso, a gente fica muito melhor quando a gente acerta no coletivo. Então, a coletividade sempre tem que estar, o povo sempre tem que estar caminhando junto com a gente. E todos têm que caminhar do mesmo jeito. Não adianta a gente deixar uns para trás e a gente ir na frente. Tem que estar todo mundo junto, sempre. No mais, agradecer a Deus, primeiramente, né? E que a gente sempre tenha saúde, que o diálogo, né, e a boa prosa sempre esteja acima de qualquer coisa. Muito obrigada. Obrigado, secretária, e lhe dizer que essa casa está à disposição. Quando a senhora quiser vir aqui, é só solicitar o espaço vai estar à sua inteira disposição, tá bom? Então, queria mais uma vez agradecer. Vamos dar 5 minutos de intervalo, 10 minutinhos, para nós dar um intervalinho e voltamos em seguida para a nossa sessão ordinária aqui. Boa tarde novamente à nossa comunidade, quem assiste a sessão através da TV Câmara. Então, vamos retomar nossos trabalhos, retomando a nossa sessão ordinária do dia 16/4. Peço à secretária que faça a leitura do expediente interno.
Indicações do vereador Diego Garcia Rodrigues, 143 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a contratação de empresa para realizar a manutenção do calçamento. 144 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento da Estrada da Sanga dos Vimes. Do vereador Hugo Trench Teixeira Garcia, 145 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento do corredor do Mochila, localizado no assentamento Capivara B. 146 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento na estrada principal do assentamento Nova Querência. 147 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento do assentamento Banhado Grande nas proximidades da residência do Sr. Ezequiel. 148 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento nas estradas do assentamento Palmeiras. 149 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento nas estradas do assentamento Banhado Grande nas proximidades da residência do Sr. Carlito. 150 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento no assentamento Conquista da Fronteira, nas proximidades do Sr. Irineu até os silos da Coptil. 151 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a colocação de cascalho na subida da residência do Sr. Osvaldo, no assentamento Arvoredo. Do vereador Luiz Gustavo Nunes Dias, 152 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento nas estradas do assentamento Capivara A e B e Palmeiras. Do vereador Jorge Antônio Moreira Coelho, 153 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a substituição da lâmpada do poste 141 no sistema de iluminação pública da Rua Serafim dos Santos. 154 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a colocação de mais lixeiras no município, além das que já são existentes. 155 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a colocação de tampas nos esgotos das ruas Antônio Canto Medeiros e João de Oliveira. Da vereadora Luciane Fernandes Bandeira Piegas, 156 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento na parte sem calçamento da Rua Pedro Rabione Sacco. Peço à secretária que faça a leitura do pedido de informações. Do vereador Diego Garcia Rodrigues, 157 de 2026. Solicita ao Poder Executivo informações sobre a aquisição dos uniformes escolares, com valores de contrapartida e documentos de empenho da compra de uniformes. 158 de 2026. Solicita ao Poder Executivo informações a respeito do cronograma de entrega dos uniformes nas escolas. 159 de 2026. Solicita ao Poder Executivo informações sobre as linhas de transporte escolar existentes no município. 160 de 2026. Solicita ao Poder Executivo cópia do processo de inegibilidade 037 de 2026, com comprovação da apresentação e, se for necessário, as medidas tomadas pela administração diante da inexecução contratual. 161 de 2026. Solicita ao Poder Executivo informações sobre os contratos das oficinas que estão paradas para os novos processos de licitação da Secretaria de Assistência Social. 162 de 2026. Solicita ao Poder Executivo informações sobre qual o valor de ICMS agregado ao município pelas atividades da Coptil. Dos vereadores Diego Garcia Rodrigues, Jorge Antônio Moreira Coelho e Luiz Gustavo Nunes Dias. 163 de 2026. Solicita ao Poder Executivo informações sobre o contrato da empresa da recuperação das estradas, sobre o que já foi feito e o que falta fazer, valores pagos e quanto falta para pagar e quais os serviços prestados faltam serem pagos. 164 de 2026. Solicita ao Poder Executivo informações sobre onde foi colocada a cobertura que foi retirada do ginásio. 165 de 2026. Solicita ao Poder Executivo informações com cópias dos documentos do contrato da reforma do ginásio e os valores pagos. Lido então as indicações, passamos então para o despacho das comissões técnicas. Peço à secretária que faça a leitura. Projeto de resolução de plenário 03 de 2026. Autor: Diego Garcia Rodrigues, Jorge Antônio Moreira Coelho e Luiz Gustavo Nunes Dias. Assunto: cria comissão especial de acompanhamento da execução das emendas impositivas dos vereadores das bancadas ao orçamento anual do município. Situação: baixa para as comissões. Peço à secretária que faça a leitura de pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei municipal número 15 de 2026. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar auxiliares de saúde bucal para a Secretaria de Saúde. Voto do relator. Pela constitucionalidade e tramitação regimental da matéria. Parecer. Mantenho o voto do relator. Parecer ao projeto de lei municipal número 16 de 2026. Assunto: institui o Plano Municipal de Cultura do município de Ulha Negra e da outras providências. Voto do relator. Pela constitucionalidade e tramitação regimental da matéria. Parecer. Mantenho o voto do relator. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei municipal número 15 de 2026. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar auxiliares de saúde bucal para a Secretaria de Saúde. Voto do relator. Pela tramitação regimental da matéria. Parecer. Mantenho o voto do relator. Lidos os pareceres, passamos agora para o grande expediente, aonde vamos ouvir os vereadores pela ordem de inscrições, para a palavra de expediente. Primeiro vereador inscrito, Diego Garcia Rodrigues. O senhor tem 3 minutos sem direito à parte. Muito boa tarde, presidente. Quero cumprimentar o senhor, quero cumprimentar meus colegas vereadores, as vereadoras, os funcionários públicos do Guerreiro, a Terezinha, muito bem-vinda, a chefe de gabinete que se encontra nesta tarde. Vamos então falar sobre as nossas solicitações desta semana. Senhoras e senhores, cidadãos de Ulha Negra, hoje mais do que nunca estamos exercendo nosso papel de órgão fiscalizador do povo. Estamos aqui solicitando algumas informações e todas essas informações são perguntas que a gente faz para o Executivo. E todo pedido de informação, o Executivo tem 40 dias para nos responder. Se o município não responder no prazo de 40 dias, infelizmente teremos que tomar outras providências através do Ministério Público. Digo, primeiro, solicitação que eu faço aqui é sobre informações que eu já tinha solicitado, inclusive, para a secretária Lídia, de Finanças, sobre a contrapartida que a Prefeitura deu sobre os uniformes escolares. Ela estava muito atarefada no dia, porque quando o vereador vai à secretaria, ele tem direito à informação em loco, que chama. Infelizmente, não tive essa informação em loco, solicitei a ela pelo celular e ela pediu que eu formalizasse esse documento, então estou aqui formalizando qual é o valor da contrapartida dos uniformes escolares que o município deu. Também, ainda sobre os uniformes escolares, qual é o cronograma de entrega desses uniformes? Sei que quem estabelece, a Secretaria deixou para as escolas estabelecer esse cronograma, mas eu, como parlamento dessa casa, com maior representatividade da nossa comunidade, eu exijo esse esclarecimento que me coloque a par dessa situação do cronograma de entrega dos uniformes escolares. Também sobre um assunto que estava predominando as nossas redes sociais, na verdade dois dos assuntos, sobre o transporte escolar. Muitas mães reclamando do transporte escolar que não estão passando na frente da sua casa para pegar seu filho ou sua filha para ir para a escola. Queremos pedir informações da linha do transporte. Também sobre o futebol da assistência social que ficou parado. Eu nunca vi interromperem um contrato no meio do ano. Sempre os contratos são interrompidos no final do ano. Então estamos aqui perguntando para o Poder Executivo, cadê? Também, cadê o telhado que foi trocado do ginásio municipal? Porque fomos a César e aquele telhado que tem lá na César não é todo o telhado que está ali. A gente exige resposta sobre aonde está o telhado que foi trocado do ginásio municipal. Também aqui, para acabar, sei que o meu tempo já está terminando, cadê a banda que foi contratada para tocar no 34º aniversário do município, que foi contratada, mas que a banda não se apresentou? Queremos explicações. Foi gasto R$6.000. A empresa devolveu esse dinheiro, não devolveu? A prefeitura chegou a pagar ou não pagou? Cadê esse dinheiro? R$6.000 e a gente exige explicação. Meu tempo terminou, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Próxima vereadora, Fernanda. Próximo vereador, vereador Hugo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, público nosso aqui presente, a nossa chefe de gabinete, a Tereza, prazer em ter a nossa casa aqui, população lenegrense. Eu tenho aqui alguns requerimentos, senhor presidente, ao nosso executivo, ao nosso secretário de obras, que temos alguns pontos das nossas estradas, que, tipo Banhado Grande ali, passando o Ezequias ali, né, Ezequiel, que está um buracão, e com pouca coisa se ajeita. Na frente do seu Carlito ali também, virou um barral ali, não está complicado ali, isso que é uma coxilha. Aonde vai para o Alvoredo, também saiu um buracão na subida, pode cortar a estrada e dar transtornos, tanto para a produção de leite, como para a questão dos microescolares. Também ali na Capivara A, na Capivara B, se encontra em corredor do Mochila ali em péssimas condições. O corredor lá ele necessita com urgência de se ajeitar, fazer alguma coisa de emergência, porque ali sai bastante produção e também tem questão do transporte escolar. Tem um buracão na Nova Querência, na estrada principal, que cabe uma carreta para dentro. E lá tome providências também, eu andei por ali, para ajeitar aquilo ali. Não é coisas de grande proporções, mas coisas que podem impedir o tráfego no dia a dia. Então seria isso, senhor presidente. Também na casa da aproximação da casa do Irineu até a Coptil, que está começando a colheita de soja, se encontra ruim, dá uma ajeitada ali, pouca coisa, um pouco de carga de cascalho ali, para ajeitar aquilo ali. E é isso, senhor presidente. E, então a gente espera que o Poder Executivo tome providências, ajeite, que lá tem muita produção. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Jorge. 3 minutos sem direito à parte. Boa tarde, nosso presidente, vereadores, as vereadoras dessa casa, aos funcionários da obra, o Guerreiro, a Tereza, a nossa chefe de gabinete. Os meus pedidos são, o pessoal está aqui e pede esse, porque com essa tirada de lixo na segunda e na quinta-feira acumula muito, por exemplo, tirou hoje e aí vão tirar só na segunda-feira. E tem locais que aquela lixeira não está dando. Então estão pedindo que coloque mais do lado, que possa colocar do lado ali para poder ele não que enche demais, aí cai no chão e os cachorros começam a levar para tudo que é lugar o lixo ali. E eu faça isso aí, dá uma olhada aí com carinho aí para ver, porque fica muito esparramado o lixo e é muito, principalmente no fim de semana, principalmente aqui também aqui na avenida aqui. E desses tampa de bueiro, eu já tenho pedido, não sei se eu vou falar daqui, eu acho que tem mais de 10, 15 pedidos dessa tampa de esgoto, tá? Principalmente ali na João Oliveira e aquela outra agora, o nome dela agora aqui, Antônio Canto Medeiros, mas faz tempo já que tem na volta ali, tem uma casa ali, bem na frente da casa, a tampa está quebrada, aí eu botei um pedaço de pau ali para a cruzada ver, que fica bem em frente à porta ainda bem que ele não fica muito em casa ali, mas as crianças brincam. E na frente do mesmo lugar, do outro lugar ali, tem outra banheira quebrada, que faz esse tempo. Então estou pedindo aí um carinho agora, eu falei agora essa semana aí, com um movimento que deu com essa trocança, a gente não sabe quem é quem vai ficar, quem não vai ficar. Então a gente pode ser que dê uma olhada ali, antes que aconteça alguma coisa com uma criança ali, a gente vai ter que ir para o hospital, carregar, e nessas horas aí sabe como é que fica meio difícil, porque nunca aparece um carro na hora. Seríssimo, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo, vereadora Luciane. A senhora tem 3 minutos sem direito à parte. Quero cumprimentar o presidente,
Quero cumprimentar o presidente, a vereadoras, vereadores, as pessoas que aqui estão, Guerreiro. Quero falar um pouquinho sobre o meu pedido aqui, meu requerimento. Solicitei ao Poder Executivo que faça patrulhamento e encascalhamento na rua Pedro Rabiano Saco, é aqui atrás do mercado do Traque. Lá no finalzinho da rua tem muito barro e tem muitas crianças ali que precisam ter acesso, ainda mais nesses dias de chuva que fica muito embarrado. Algumas mães já foram me procurar a respeito daquele local ali. Já colocaram material, mas não foi suficiente. Então, a gente está reforçando, pedindo novamente que vão até ali aquela rua, coloquem ali um material bom, para que fique firme ali e que as crianças consigam trafegar no dia a dia e principalmente nos dias de chuva. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora. Próximo vereador Luiz Gustavo. O senhor tem 3 minutos sem direito à parte. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assistentes dessa casa, o povo de Ulha Negra também que nos assiste pela TV Câmara. Também estou com alguns pedidos aqui de encascalhamento no interior do nosso município, que é na Capivaraá, na Palmeiras e na Tapete. Esses lugares hoje temos com grande dificuldade ali. Sei que o tempo hoje está ruim, está chovendo, mas a gente vem pedindo já há dias que façam uma operação tapa-buraco. Não vamos fazer parelho, porque aí cada vez está piorando mais. E como de fato na região da Palmeiras, por exemplo, hoje está intransitável porque a patrola mexeu e não deu tempo de botar o material. Aí veio a chuva, aí se piorou. Então nós pedimos encarecidamente ao secretário que faça um reparo nesses lugares aí. Claro que os colegas vereadores já estão pedindo em outras localidades, mas essas 3 localidades aí tá intransitável. Seria isso. Também estou aqui pedindo uma moção de apoio a todos os vereadores. Eu tenho certeza que aqui nós temos uma parceria para um aparelho de tomografia para o Hospital da Colônia Nova. Tenho certeza que todos os vereadores estão fechados e a gente vai também dar uma atenção àquele hospital, porque a nossa comunidade também precisa desse aparelho lá nesse município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador Josias. O senhor tem 3 minutos sem direito à parte. É que foi requerimento dos vereadores e foi colocado aqui na tribuna a questão do treino das crianças. O pregão era de 6 meses, aí foi renovado por mais 6 meses. Aí, como nós todos os vereadores sabem, pode renovar uma única vez. Está sendo aberto um novo pregão agora, semana que vem, para continuar o treino das crianças ali no ginásio Carochão. Mas está havendo treino normalmente, né? Nós temos profissionais de educação física do município que seguem aplicando o treino para as crianças. E sobre o lixo, a prefeitura já fez a licitação, está comprando 22 lixeiras de 2.000 litros com tampa, porque nosso município, os cachorros soltos rasgam todos os lixos, ficam tudo atirado na rua. Então a prefeitura está comprando e também está comprando caçamba para o nosso município poder botar os entulhos, que hoje os entulhos muita gente coloca na frente da casa dos outros. Aí vai ter um local próprio, uma caçamba para colocar os entulhos, que facilita também a retirada. Tudo isso já foi feita a licitação, está só esperando, a princípio, a empresa entregar. Muito obrigado, senhor presidente. Daqui a pouco falemos mais. Obrigado, vereador. Próximo vereador Dalvir. O senhor tem 3 minutos sem direito à parte. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, assistência desta casa, também o público que nos assiste pela nossa TV Câmara, rapidamente aqui, pelos requerimentos dos colegas aqui com relação à questão das estradas, eu acho que é importante se dizer aqui de que a Secretaria de Obras tem que ter planejamento e olhar muito as prioridades, não fazer cabrito, digamos assim. Essa é a grande verdade.
eu tenho rodado e visto exatamente isso que foi comentado aqui pelos vereadores. Nós precisamos que o secretário tome jeito de não fazer política apenas com material, mas sim fazer onde tem prioridade de ser feito. Nós estamos passando por dificuldades grandes, exatamente isso. Eu quero apenas aqui colocar sobre essa questão da moção de apoio aqui, vereador Luiz Gustavo. Eu vi que o senhor tinha colocado, mas a gente precisa ter o apoio de todos os vereadores, sem dúvida nenhuma. Isso é um requerimento do Fórum de Desenvolvimento Regional. Quando tivemos em Brasília, na última viagem, os vereadores participaram, o vereador Hugo, quem mais daqui estava em Brasília, por aqui, né? Tivemos, inclusive, reunião na Embaixada da Alemanha, juntamente com o diretor do hospital, tratando todas essas questões da necessidade de investimentos para o Hospital da Colônia Nova, que é uma referência, né? Já é uma referência estadual, não só da nossa região. É um hospital que merece, precisa de investimentos. E teve uma equipe, logicamente, que teve reunião também com o senador Mourão, enfim. E há uma grande possibilidade, sim, desse recurso ser destinado, né, para esse equipamento aí, para tomografia, enfim, para o hospital. Então, nós precisamos de ter essa moção de apoio. Nós vamos ter todas as câmaras de vereadores com essa moção de apoio que pertence ao CIDEG e o Fórum de Desenvolvimento Regional. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos agora para o período de intervalo. Quero consultar as lideranças se podemos suprimir. Bancada do PT. Podemos suprimir? Bancada do Progressista. Podemos suprimir. Bancada do PSB. Bancada do PSB, podemos suprimir? Vereador Josias, podemos? Vereador, bancada do PDT. Podemos suprimir, senhor presidente. Bancada do PL. Podemos suprimir, senhor presidente. Ok, então, todos os vereadores, todas as bancadas concordaram para suprimir. Então, vamos dar prosseguimento, então, com a ordem do dia. Peço à secretária que faça a verificação de quórum. Vereador Luiz Gustavo. Presente. Vereadora Luciane. Presente. Vereador Jorge. Presente. Vereador Josias. Presente. Vereador Diego. Presente. Vereador Hugo. Presente. Vereador Dalvir. Presente. Vereador Volney. Presente. Vereadora Fernanda Acona, senhor presidente. Havendo quórum, então, vamos dar prosseguimento para a votação de requerimentos. Ordem do dia, vereadores. Peço à secretária que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 167 de 2026. Autor, Fernanda Hartwig Bayer. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município no dia 27 de março do corrente para participar do encontro Entre Elas, CIDEJA, na cidade de Candiota. A licença de que trata o presente requerimento é com o fornecimento de diárias e sem o transporte veicular. Situação. Em votação, o requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 168 de 2026. Autor, Fernanda Hartwig Bayer. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município no dia 8 de abril do corrente para participar de reunião do CIDEJA na cidade de Bagé. A licença de que trata o presente requerimento é com o fornecimento de diárias e sem transporte veicular. Situação. Em votação, o requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 169 de 2026. Autor, Luciane Fernandes Bandeira Piegas. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município no dia 8 de abril do corrente para participar de reunião do CIDEJA na cidade de Bagé. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diária e sem transporte veicular. Situação. Em votação, o requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 170 de 2026. Autor, Diego Garcia Rodrigues. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município nos dias 8 e 9 de abril do corrente para participar de reuniões da Assembleia Legislativa e Equatorial na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte veicular. Situação. Em votação, o requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento 171 de 2026. Autor, Luiz Gustavo Nunes Dias. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município nos dias 8 e 9 de abril decorrente para participar de reuniões na Assembleia Legislativa e Equatorial na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte veicular. Situação. Em votação o requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 172 de 2026. Autor, Jorge Antônio Moreira Coelho. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município nos dias 8 e 9 de abril decorrente para participar de reuniões na Assembleia Legislativa e Equatorial na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de áreas e com fornecimento de transporte veicular. Situação. Votação do requerimento. Em votação o requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 173. Autor, Diego Garcia Rodrigues. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município no dia 17 de abril decorrente para participar do primeiro Fórum da Faixa de Fronteira na cidade de Caçapava do Sul. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com uso de transporte veicular próprio. Situação. Em votação o requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 174 de 2026. Autor, Jorge Antônio Moreira Coelho. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município no dia 17 do corrente para participar do primeiro Fórum da Faixa de Fronteira na cidade de Caçapava do Sul. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com uso de transporte veicular próprio. Situação. Votação do requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 175 de 2026. Autor, Luiz Gustavo Nunes Dias. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município no dia 17 de abril do corrente para participar do primeiro Fórum Faixa de Fronteira na cidade de Caçapava do Sul. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com uso de transporte veicular próprio. Situação. Em votação o requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 176 de 2026. Autor, Volney Domingo Manfron. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município nos dias 16 e 17 do corrente para participar de reunião no INCRA e Secretaria do Estado de Habitação na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com transporte veicular. Situação. Em votação o requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 177 de 2026. Autor, Luiz Gustavo Nunes Dias. Assunto, solicita ao Poder Legislativo o envio de moção de apoio ao município de Aceguá para a aquisição de aparelho de tomografia para o Hospital da Colônia Nova. Situação. Em votação o requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 178 de 2026. Autor, Diego Garcia Rodrigues. Assunto, solicita ao Poder Legislativo a realização de audiência pública para tratar sobre o transporte escolar do município de Ilha Negra, com a presença da Secretária Municipal de Educação, em data a ser aprazada em comum acordo entre as partes. Situação. Em votação o requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para ser lido nessa sessão, passamos então para a última etapa, que é a palavra dos vereadores, as explicações pessoais. Primeiro vereador Hugo Trench. O senhor tem 5 minutos com direito à parte. Senhor presidente, senhoras vereadoras e a nossa população que nos assiste aqui nessa tarde. Essa semana tivemos uma ótima notícia do deputado federal Paulo Pimenta, que faz um bom período já que nós estamos tratando de uma emenda para o Hospital da Colônia Nova. Então essa emenda saiu essa semana, foi paga no Ministério da Saúde 303 mil para o Fundo Estadual de Saúde, e depois o Fundo Estadual de Saúde vai repassar o Hospital da Colônia Nova, que é onde
nossa população ulianegrense vai se beneficiar disso. Também sobre a moção de apoio ao Hospital da Colônia Nova, é de extrema importância, e eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vão assinar e vai se contribuir com isso. Faz tempo que está se tratando disso lá no hospital, de montar ali um mamógrafo e um tomógrafo para o hospital, equipando aquele hospital ali, que hoje ele atende a nossa população de Ulha Negra, na zona rural, bastante. Se não fosse o hospital ali, Ulha Negra seria um caos na saúde. Então ali se resolve consulta, remédio, trata, faz cirurgia, e ali, não só Ulha, né? Hoje, desde de Erval, Pedras Altas, Candiota, Ceguá, até Bagé, Ulha Negra é tratado ali. Um hospital regional, como o Dalvir aqui muito bem colocou. Então a gente, como político, e eu tenho como, nesses meus últimos, desde que eu comecei como mandato de vereador, colocar no meu mandato à disposição ali, fazendo o possível para ajudar o hospital, que assim a gente está ajudando a nossa população ulianegrense. Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Dalvir. Cancela, presidente. Cancelado. Próximo, vereadora Fernanda. Cancela, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Josias. Vidarte. O senhor tem 5 minutos com direito à parte. Em torno de 30 dias atrás, coloquei um anteprojeto de lei da suspensão que foi dada pelo governo Bolsonaro, 2020-2021, 583 dias, né, de suspensão dos benefícios, das gratificações do funcionário público, no âmbito federal, estadual e municipal. Entrei faz uns 30 dias com um anteprojeto de lei para o descongelamento, para os nossos servidores terem o direito a triênio, quinquênio, licença prêmia, que a Lei 226 de 2026 que permite os municípios a dar essas vantagens, que foi tirada nesse período de 583 dias. Peço para o Executivo que veja ali o anteprojeto de lei para nós passar para os nossos servidores. Os servidores têm direito a 10%, 15% de aumento no seu salário, que é as suas vantagens conquistadas pelo tempo de serviço. Também já quero, presidente, notificar essa casa, estou fazendo um anteprojeto de lei para a ajuda, né, de custo do transporte do nosso funcionalismo, que hoje é 20% do PMS, que dá em torno de R$ 149,40, para 40% a 50% do PMS, que dá de R$ 300 a R$ 400. Porque nossos funcionários vêm de outra cidade, né, tem os gastos, né, com locomoção, com tudo, e a ajuda da prefeitura é muito pequena, muito pouca. Então peço, né, vou fazer esse anteprojeto, vou passar para o Executivo e peço para o Executivo dar uma olhada com carinho para nós ajudar nossos servidores. E também, que já fiz um anteprojeto também, que já foi colocado nessa casa, as horas extras do 13º, há mais de 20 anos, né, atrás, foi tirada por essa casa, né, as horas extras, o impacto das horas extras do 13º. E peço para o Executivo ficou colocado no plano de carreira do funcionalismo, então peço para o Executivo colocar para que os nossos servidores que fazem hora extra, que ficam quase permanente na prefeitura, tenham o direito de receber também mais esse benefício. E também quero agradecer, né, ao Bruno ali da Secretaria de Obras, que está fazendo um trabalho ali na Serra da Ulha, em direção ao Corredor das Laranjeiras, que vai sair lá na faixa, patrulhamento, cascalhamento e também bueiro da estrada. Quero agradecer ao Bruno, né, que a gente esteve presente ali, junto com nossos produtores, que agora começaram a retirar sua safra. Eu quero agradecer. Estamos aí sempre à disposição da nossa comunidade, tem muitas outras coisas para falar, mas o tempo não permite.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos e um bom fim de tarde. Obrigado, vereador. Próxima a vereadora Luciane. Cancelado. Próximo vereador Jorge. O senhor tem 5 minutos com direito à parte. Boa tarde, novamente, nessa tribuna aqui, para fazer umas perguntas. Eu vou perguntar já para o presidente. Presidente, queria perguntar para o senhor o que o vereador representa para o povo da Agulha Negra. Vereador, eu não posso apartar com o senhor. Me desculpa, mas o regimento impede. Tranquilo, tá não. Mas o senhor sabe, que com certeza. A gente foi fazer uma visita ali na oficina, e aí a gente fez uma visita ali que a gente recebeu do povo alguma reclamação que estava acontecendo, né? Sobre o trator, que a gente pode dizer, sobre o telhado. Aí a gente foi lá, fui eu, Baixinho e o Diego. Olhamos ali, não valeu, né? Tinha os guri ali, só cumprimentamos os guri. E o encarregado, não sei o nome dele, como é que é. Então, depois que nós saímos, ele ligou pro Diego. O que nós estava fazendo lá? Quem somos nós para estar visitando a oficina? Por isso que eu quis perguntar assim, né? Que nós somos representantes. Se nós não pudermos entrar lá, aonde que nós vamos ir? E quero dizer que eu acho que o prefeito ele tem que dar uma olhadinha para quem ele coloca nesse cargo aí, que as pessoas saber receber as pessoas, porque eu acho que ele nunca foi nada na vida dele, né? Por isso que ele fez desse jeito aí. Então quer dizer, não precisa ter vereador na ULA para explanar, que o povo vai fazer queixa para mim, não tem. E esse rapaz aí que está mal informado e disse umas palavrão também, né? Umas palavras que eu digo, não vou dizer aqui, que fica até vergonhoso, um tipo de gente dessa que bota numa secretaria daquela da oficina mesmo. Tem muito, que pena ele não está lá, que aí a gente conversar com ele se ele saísse dessa maneira. Por isso que eu estou dizendo, então ele tem que ter mais respeito com os vereadores. Nós somos lá apenas para verificar se era verdade ou não era. A realidade é que esse trator existe lá, que esse trator está lá sem motor, como disseram que a Bruna falou que eles vão botar esse motor, mas a gente só foi olhar se era, e a verdade é essa aí. E vou falar um pouquinho também daqui do CRAS. Eu fui desrespeitado pelo CRAS. Eu vou falar bem pouquinho, porque eu sei que o Baixinho tem mais e o Diego também deve falar. Deus que a gente conseguiu, eu digo a gente porque sempre os estavam juntos, essa menina que estava também, a vereadora Luciana também, da primeira vez que a gente mandou para ele sobre a carreta. E essa carreta veio, e eles fizeram todo, botaram os alunos ali, a hora de dar o diploma, eles levaram para Bagé e não me convidaram. Mas aí teve mais outro que nós conseguimos, né? O RS Qualificação, que a gente conseguiu. Eu tenho a gravação aqui que o cara mandou de noite para mim avisar eles que eles tinham que se cadastrar lá, né? Mas eu cheguei ali, mostrei a gravação e eu fui bem dizer corrido dali, porque eles sabiam o que estavam fazendo, que eles já tinham se cadastrado. Então, não foi pelo Matheus, foi pelo Felipe. Eu acho que é uma falta de educação dele, né? Por isso que eu estou dizendo, acho que o prefeito tem que saber botar a gente no lugar certo e saber respeitar as pessoas. Vou ficar por aqui, porque eu sei que os gringos têm mais coisa para dizer isso aí. Seria isso aí, meu presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador Luiz Gustavo. O senhor tem 5 minutos com direito à parte. Mais uma vez, boa tarde ao senhor presidente, colegas, vereadores, assistentes dessa casa, população de Agulha Negra. Quero dizer também que a gente ontem teve uma agenda em Porto Alegre, uma agenda muito importante também na Secretaria do Trabalho,
onde muito bem o vereador Jorge colocou. O vereador, ele vai lá e faz o seu pedido, sim, ao seu deputado, ao secretário, ao Estado. Se sabe que passa pelo município assinar. Se passa pela caneta do prefeito ou do secretário aqui, que responde. E aí o secretário, apenas o secretário Matheus, está se recusando, chamando nós de mentirosos, pela falta de educação que ele teve, porque não teve educação para colocar ele lá. Só que eu estou avisando ele aqui mais uma vez, que ontem, ao chegar à secretaria, ainda falta o plano de trabalho de qualificação regulamentar dessa secretaria de Ulha Negra. Senão nós vamos perder de novo. Está lá, ele tem que fazer até amanhã. Tem até o dia 17. E se o secretário está mal informado, o vereador, sim, tem autonomia, sim, de pedir, sim, alguma coisa para o seu município. Senão ele não é vereador. Que vereador ele vai ser? Se ele vai ficar sentado na cadeira? Todos nós temos indicações, sim. E nós fizemos a indicação com os deputados, com o próprio governador. Eu tenho uma indicação minha com o governador do estado, junto com o prefeito Campano, onde quero agradecer o Adriano pelo grande trabalho que fez e me ajudou lá e temos um projeto pronto. Foi um pedido do vereador, mas junto com o prefeito. Só que quem tem a caneta é o prefeito. Então eu quero avisar que os secretários se preparem bem e até amanhã ele tem que estar com esse plano lá, senão nós vamos também perder a qualificação para o nosso município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Diego. Presidente, eu nego a parte. Vou negar a minha parte aqui. E vou começar falando de coisa boa. Coisa boa que há 2 semanas atrás o deputado Afonso Reis esteve mais uma vez presente no nosso município. E aonde aqui dentro dessa casa fizemos um ato de entrega do uniforme escolar. Sonhado há muitos anos, trabalhado. Mudamos quando nós pedimos a primeira vez, veio o recurso, não deu para comprar, porque as crianças estavam de férias, em seguida veio o período eleitoral, não deu para comprar. Enfim, uma série de burocracia que nos impedia de ter o uniforme escolar. Hoje é uma realidade no nosso município. Hoje está aí, com certeza. Não vou deixar de salientar aqui, porque não sou igual. O prefeito e a sua administração deram a sua contrapartida. Inclusive, na sessão anterior, eu pedi. Agora, na ordem do dia, pedi qual foi o valor. Mas deu, e eu quero aqui agradecer ao prefeito. Porque se não fosse pela contrapartida, não teríamos conseguido dar para todas as crianças da rede municipal. Todas as crianças da rede municipal vão ganhar o uniforme escolar. Então, foi uma conquista histórica, né? Histórica. O nosso município não tinha ainda. A gente via as crianças do estado passando com o uniforme escolar, mas o municipal ainda não tinha. E agora, o nosso uniforme vai ser entregue com o cronograma das escolas e essa conquista veio. Só que as conquistas não param por aqui. O deputado, no mesmo dia que fez o ato da entrega dos uniformes, anunciou mais 500 mil reais, sendo que 250 é pedido deste vereador que vos fala, que é para compra de playgrounds e pracinhas infantis para os nossos pequenos. É pensando neles que a gente pensa em construir um futuro melhor para o nosso município. Então, também vai ser realidade, como todos os outros recursos que em seguida vamos entregar para a Secretaria de Saúde, uma ambulância, que eu e o vereador Baixinho buscamos também lá em Brasília, com o deputado Afonso Reis também. Então, todos os nossos pedidos que nós estamos anunciando, eles estão chegando e a comunidade está vendo. Só que o que mais me entristece, vereador Jorge, o que mais me entristece é saber que muitos funcionários públicos, e digo funcionário público cargo de chefia, DCCs, ainda não sabem o seu papel fundamental dentro da prefeitura. Ainda não sabe. Porque muitas vezes, como o senhor foi lá e solicitou esse recurso no governo do estado, sim, indicação dos vereadores. Muitas vezes não é, mas muitas vezes é indicação do vereador e precisamos salientar e dar mérito a quem tem mérito. Infelizmente, essa atual gestão não faz isso, porque na finaleira do ato que tivemos aqui da entrega do uniforme escolar, a prefeitura soltou uma nota e uma matéria muito grande e nem sequer citou o nome do deputado e do vereador Diego.
Se foi foi através de nós que conseguimos. E não citar o nome. Eles fazem a mesma coisa com o vereador Jorge. Eles não citam e nem convidam para a formatura, que foi o vereador Jorge que conseguiu trazer essa carreta lá. Muitas vezes, eles estão sendo pagos, e muito bem pagos, que se digam de passagem, para fazer o serviço que fazem, que é fazer o cadastramento dos programas a nível estadual e a nível federal. Sim, eles estão sendo pagos para fazerem isso. Eles estão sendo pagos. Quer mérito? Ser candidato a vereador, dispute uma eleição, se elejam e vem para cá que vocês vão ter mérito também. Mas, no momento, não tire o mérito de quem tem mérito. E hoje estamos falando de mérito daqui, desta casa, das conquistas que foram conquistadas através daqui. O Poder Executivo, se eu não me falha a memória, tem mais de 20 milhões de reais para gastar como quiserem, por ano. Não precisa ficar pegando o projeto dos vereadores aqui e fazendo os vereadores de escada para poder se promoverem. Trabalhem, façam os projetos, vocês têm grana bastante para fazer isso, tem um orçamento inteiro. Por que ficar diminuindo os vereadores que trabalham, que vão buscar uns míseros centavos em Brasília, que já chega a 3 milhões de reais quase, que esse vereador nos fala daqui dessa tribuna. Então, se organizem, façam os seus programas, façam os seus projetos e executem, porque dinheiro na prefeitura tem mais de 20 milhões por ano. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, só queria mais uma vez reiterar aos vereadores e agradecer às lideranças que, por solicitação dessa presidência, solicitamos e fizemos um acordo para votar, então, o projeto de saúde bucal, né? Sobre contratação de auxiliares de saúde bucal. Então, nós vamos ter a sessão extraordinária agora, daqui a pouquinho, onde vai começar, para que possa, então, botar em apreciação este projeto. Gostaria de agradecer a toda a comunidade de Ilha Negra que está assistindo via TV Câmara, aos que estão aqui assistindo no plenário, mais uma vez agradecer aos nossos visitantes, agradecer a todos os vereadores e dizer para a comunidade que Deus abençoe e um bom fim de tarde e uma boa noite a todos.